E quarta-feira nós falamos de fé sobre Jesus andando na tempestade. E falamos ali, trouxemos algumas coisas interessantes que a palavra nos ensinou. E é muito bom. E algumas coisas ficaram sem poder falar por causa da hora, já que o nosso culto na quarta-feira é 1 hora de culto. A gente começa às 8, 9 horas nós estamos terminando. Por quê? Uma semana, meio de semana, o povo trabalha, e no dia seguinte a vida continua, né? Já começou, a gente corta no meio na caminhada, na quarta e na quinta começa, terminar a semana. É algo que a gente precisa entender também a necessidade dos irmãos. Mas não podemos ficar sem culto. A gente não pode ficar sem ouvir uma palavra do Senhor no meio de uma semana. É tão bom quando a gente ouve uma palavra do Senhor no meio de uma semana, porque às vezes a semana ela se decorre, né? E a gente é envolvido numa situação. E às vezes a palavra do Senhor, no meio ali, ele vem para fazer uma divisão de página, né? Uma separação de página, e aí a palavra nos fortalece. Tem uns que são fortes, aguentam, tem uns que não aguentam. Eu nunca aguentei ficar muito tempo sem ouvir uma palavra de Deus. Desde que eu me converti, sempre fui para a igreja porque eu gosto de ouvir, sempre gostei de ouvir a palavra de Deus. Principalmente quando eu ouço, não quando eu prego. Quando eu ouço. Porque quando eu ouço, eu tenho tempo para anotar e meditar no que está falando. Quantas vezes a Denilson está aqui em cima pregando, a irmã Denilson está pregando, ou outra pessoa de fora está pregando, eu estou anotando. Se eu pudesse pregar, eu pregava naquela hora. Porque o que eles estão me passando me dá inspiração para pregar numa outra coisa. Se eu pudesse interrompê-lo, ou interrompê-los, eu faria e pregava ali. Por quê? Porque é assim que Deus dá para a gente. Sabe, irmãos? E quando eu, às vezes, no dia de pregação, eu venho para cá no sábado, eu reflito em tudo que eu vou pregar no domingo. Ou às vezes eu venho para cá e aqui no sábado, limpando a igreja, parando para pensar na obra do Senhor, é que o Senhor me dá a mensagem e ali já vai tudo na minha mente. E tem uma coisa, e o diabo é sutil, viu, irmão? O diabo é sutil. A gente tem que aprender a ouvir de Deus e anotar o mais rápido possível. Se a gente confiar na nossa mente, o diabo é sutil. E tem pontos que Deus quer entrar para poder libertar a pessoa ou incentivar as pessoas, e não vai acontecer porque a nossa mente, infelizmente, é humana, né? Então, os problemas vêm, as preocupações vêm, enfim, e tira a gente do foco que Jesus botou. Alguém diz assim, mas quando Deus bota no foco, ninguém tira. Calma, Deus não tira, mas você sai. Porque nós somos seres humanos. Você sai do foco, né? Somos nós que saímos da presença de Deus e das coisas de Deus. Então nós vamos continuar a falar de fé nessa manhã. Algo muito bom que eu vi no livro de Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, 22 e 25. Quantos aqui já passaram por tempestade? Quantos aqui estão em tempestade? E quantos aqui sabem que vão passar por tempestade? Não é, olha, não deixei ninguém de fora, né? Não deixei ninguém de fora. É tipo aquela coisa assim, sabe? Eu vou falar um negócio aqui, eu sei que vai ter gente que vai levantar a mão. Por quê? Eu fechei o círculo, não tem como ficar de fora. Não é verdade? Então, quantos aqui... O que é tempestade? Deixa eu explicar primeiro. Momentos de decisões. Momentos de insegurança. Entendeu? Momentos de ansiedade. São tempestades, irmãos. São tempestades na nossa vida. Lembra disso? Eu não vou falar de você vai passar tempestade em alto mar. Talvez você pode passar, vai de férias, pega um barco, vai passar tempestade. Mas caso não, tempestades. Quantos aqui passaram, passam ou sabem que vão passar por uma tempestade? Levante a mão. Eu já estou com 2. Porque está na obra do Senhor, todo dia eu estou vivendo tempestade. Sabe? Tem dia, irmão, eu confesso para você, e você que está nos ouvindo nessa manhã, se você puder compartilhar esse culto, compartilhe. Talvez alguém precise ouvir essa mensagem nessa manhã. Tem dias que, se eu for dar ouvido do que eu ouço no dia anterior do culto, de motivação ou desmotivação, eu não venho nem para a igreja pregar. Talvez a irresponsabilidade das pessoas, problema das pessoas, questionamento das pessoas, sabe? Aquelas coisas. Eles não procuram um dia neutro. Tem uns que procuram um dia antes do culto, ou às vezes um dia de culto, para bombardear a tua mente, mas não são eles.
Não são eles. É o próprio diabo mandando manifestações, dardos, para tirar a gente do foco de Deus. Sabe? E aí a gente perde a noção de Deus. Não estou falando que tem alguém endemoniado, não, irmão. Eu estou falando que às vezes a gente não presta atenção no que está falando, ou expressa o nosso posicionamento em hora errada. E às vezes alguém está concentrado, fixado na obra de Deus daquela manhã, perde o foco. Quer ver um exemplo livre para isso tudo? É quem trabalha em setor de perigo. Né? Nós temos aqui os irmãos que trabalham em construção, que é um exemplo mais fácil para todo mundo entender. Às vezes eles estão numa altura de um telhado, pregando, talvez não amarrado, talvez se baseando na estrutura de uma perna, na força de uma perna ali, pregando com uma máquina, ou que estão com um martelo. E eles têm que estar ligados no que estão fazendo, porque qualquer descuido, eles caem de cima a baixo. Até quando você tiver que chamar um irmão desse, você tem que saber chamar numa hora certa, porque qualquer risco, qualquer desespero, ele cai mesmo. Então é justamente isso. Quando a gente às vezes está marcado para pregar, a gente às vezes puder sumir de tudo e se tocar numa caverna, só sair na hora. É por isso que eu entendo que às vezes tem uns fazem isso por fama. Superioridade, mas tem uns que se destacam num canto e só entram na hora da mensagem, para poder não interromper. Tem uns que fazem isso porque se acham estrela, a igreja tem. Ele entra, todo mundo levanta. Já viram isso? Já vi igreja que quando o pastor entra para pregar, todo mundo levanta. Levanta, fica em pé, aí manda todo mundo sentar. Se não levantar, o pessoal vai lá, levanta. O pastor chegou. Eu não vou nem fazer isso com vocês, irmãos. Eu só me levanto para Jesus, né? Você vai numa corte, todo mundo levanta, senão você é expulso da corte, né? Mas dentro da casa do Senhor nós somos todos iguais. Aqui todos nos levantamos de manhã todos os dias para Deus, não é verdade? O importante é isso. Mas a gente tem que estar atento às tempestades. Vamos voltar para a palavra dessa manhã. Lucas 8, 22 a 25. Vamos ler para a gente começar. Né? É como diz o outro, é uma redundante, mas é começar do início, do começo. Vamos lá. Ora, aconteceu certo dia que entrou num barco. Veja bem, quem entrou no barco? Jesus. Tá? Entrou no barco com seus discípulos. Quem comandou, quem saiu na frente foi Jesus. Anote uma coisa na sua vida aí. Quem sai na frente lidera. Entendeu? Mesmo que se arrebente depois. Todos que saem na frente lideram. Ouviu? Aprenda isso, porque às vezes você fica dependendo dos outros para fazer alguma coisa. Mas se você tem certeza que vai fazer, sai na frente e faça. Não fica esperando pelos outros. Porque quem quer fazer, vem atrás. Quem não quer, fica para trás. Mas também nunca quis fazer. Casa de Deus é assim. Quem quer, sai na frente e faz. Não fica esperando os outros fazer. Porque sabe que tem, é para Deus, então faz. Então sai na frente e faz. Diz assim, olha, então entrou no barco com seus discípulos e disse-lhes, passemos a outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Ele quem? Jesus adormeceu. Tá? Jesus adormeceu. E desceu uma tempestade de vento sobre o lago. E o barco se enchia de água, de sorte que perigavam. Chegando-se a ele, chegaram a Jesus e despertaram, dizendo, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. Tá? Isso aí, tá bom. Então, lhes perguntou, onde está? Então, Jesus perguntou aos seus discípulos, aonde está a vossa fé? E eles atemorizados, admiraram-se, dizendo uns aos outros, quem, pois, é este, que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? É um questionamento. É até aí. Amém? Deixa eu entrar agora aqui.
O tema da nossa mensagem desta manhã está aqui. A fé presente. A fé presente. Quando a gente olha para o contexto desta manhã, a gente começa a ver que a grande pergunta é: aonde está a nossa fé? Jesus pergunta para a gente hoje. Essa pergunta vem ecoando desde o tempo lá dos discípulos até hoje para a nossa vida. Foi por isso que eu perguntei: quantos passaram, já têm experiência? Quantos estão passando, estão vivendo a vivência? Quantos sabem que vão passar o futuro? A expectativa, que sabem que vão passar por luta. Nós estamos enquadrados, irmãos, em toda essa classe de tempestade. Já passamos, adquirimos experiência. Se passarmos pela mesma tempestade, sabemos como agir, porque adquirimos experiência. Se estamos passando, é algo diferente, estamos vivendo. E se vamos passar, nós temos que ter, primeiro, visão, dedicação e foco naquilo que Deus está falando para a gente esta manhã. Porque o que Deus está falando para a gente esta manhã, Ele está nos preparando para a futura tempestade que nós iremos passar. O que o Senhor está dizendo com isso? Eu quero dizer exatamente o que Jesus disse: no mundo tereis o quê? Tempestade. A aflição é tempestade. Estamos falando de um plano espiritual. Mas tem o quê? Aí está a fórmula, aí está a receita para vencer as tempestades. Tá bom? Então é por isso que a grande pergunta é: aonde está a nossa fé? Sabe? Se nós olharmos para o contexto do que é a tempestade, a gente começa a encontrar que tempestade é algo como um teste. Vida com fé. O que é fé, irmão? Fora do que a Bíblia nos diz, o que é fé? A fé é algo, tá, que a gente tem em alguém que a gente não vê, porque é algo que você não vê, é algo que você sente, sabe? Por algo que você ainda não tem. Isso fora do plano da Bíblia, que é quase a mesma coisa. Para que você tenha fé em Deus, você precisa conhecer Deus. É óbvio. Tem gente, irmão, se eu tivesse que pregar essa pregação hoje de manhã no pentecostal, eu ia fazer um barulho para você, que você saia daqui surdo e não entendendo bolufas. Porque vamos pegar, Deus vai pegar a tempestade, Deus te pega a tempestade. Segura aí, irmão, na mão de Deus, que o barco não vai virar, porque nós estamos no barco, e nós estamos no barco, e Deus está no barco, e você sai daqui com o barco na cabeça. E a tempestade vai vir, você vai balançar do mesmo jeito. Não tem, não é isso. O que nós temos que saber é, para termos fé em alguém, a gente precisa conhecer esse alguém. Esse alguém. Quando a gente casa, e os maridos, não meu, de vocês mulheres, porque normalmente nós, os homens, já temos a mulher em casa, né? Ou às vezes ela chega antes da gente. No meu caso, eu tenho o tempo todo, porque a gente trabalha junto. Mas na maioria o homem chega mais tarde. Por que você fica tranquila que o seu esposo vai chegar? Porque você tem fé no seu amor, você tem fé, né, na vida a dois. Fé, irmão, não é só para Deus. Fé é nas coisas do dia a dia também. Não, eu tenho confiança. Irmão, andar em confiança é uma coisa. Andar com confiança é assim, ó. Eu tenho confiança que essa aqui é a minha caneca de água, porque está comigo. Agora, no momento que ela não está comigo, eu digo, eu tenho fé que eu tenho uma caneca de... Diz apenas exemplo, tá? Fora da Bíblia. Eu tenho fé que a minha caneca de água está em cima do banco. Agora eu tenho fé, eu não estou aqui, eu estou fora daqui. Quem garante que está aqui? Se passou uma criança e pegou. A confiança é diferente da fé, porque a confiança você vive junto, você está vendo. A fé é quando você larga a mão e faz algo que você não consegue ter controle. A
confiança, você tem controle. Você não pode ter controle no seu esposo que está na rua, porque você não vai trazê-lo para casa. Mas você tem uma fé em Deus, que gera uma fé no seu amor, que ele vai voltar para casa, não vai lhe deixar. Você está entendendo o exemplo assim fácil? Para poder a gente chegar a um momento diferente das coisas. Então, ter fé em Deus, você precisa conhecer esse Deus. E a grande dificuldade das pessoas é que elas vivem num imediatismo tão grande que elas querem vir para a igreja, ou vão para as igrejas, não querem vir, porque parece que está vindo para cá, né? Ou elas vão para a igreja porque elas querem ver movimento, elas querem ver cenários, elas querem ver action, ação, sabe? Alguém cantando bonito, um instrumento sendo bem tocado, uma mulher bem cantando, outra bem dançando, o grupo, a igreja, aquela ação toda. Eu vejo tudo isso. Eu vejo que hoje em dia as igrejas têm a sua vantagem sobre as outras, porque o show que é feito leva a pessoa do emocional a adorar a Deus. Quanto Deus não fala isso, Deus diz o seguinte: eu estou buscando os verdadeiros adoradores. Essa é a palavra de Deus. Eu não estou aqui me justificando de nada. Eu estou apenas dizendo, eu estou buscando, o próprio João revela isso. Estou buscando os verdadeiros adoradores, aqueles que me adoram em espírito. Adorar em espírito não é o que você vê. Adorar em espírito é aquilo que você tem fé, que você não vê. Você entendeu? Então, quando esses homens passam por esse grande problema, eles sofrem porque a fé deles estava simplesmente porque Jesus estava ali. Mas não porque Jesus, quem era Jesus? Veja bem, se você olhar no início desse capítulo, você vai encontrar Jesus, se eu não me engano, multiplicando os pães. Se eu não me engano, eu acho que é isso que tem lá. Feito milagres anteriores. Eles caminham da mesma forma e começam a encontrar um Jesus que eles ainda não conhecem profundamente. Tanto que no final eles se surpreendem. Eles ficam totalmente... Tem uma parte que diz que eles ficaram atemorizados, trêmulos, assustados com o que Jesus disse. Mas deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Eu vou explicar uma coisa para você aqui, porque Jesus, ele não dá no cego. Deixa eu explicar uma coisa. Tem pessoas que acham que simplesmente Jesus te ganhou, porque na verdade não foi você que escolheu Jesus. Você pensa que foi. Na verdade foi Ele que te escolheu. Não pensa que você está aqui, eu estou aqui, porque você escolheu estar aqui. Na verdade não é isso. Na verdade é porque Ele te amou primeiro. E você sente o amor dele no seu coração. Por isso que te traz aqui. Porque se não tivesse um amor e a fé não agisse na sua vida, na totalidade de uma dependência, você não estaria aqui. Porque eu conheço N pessoas, trocentas pessoas que não estão na igreja, já tiveram um dia, não estão. Por quê? Perderam o foco da fé em alguém que, aspas, diz que conhece. Porque se eles estão dizendo, eles dizem que conhecem, tem que abrir uma aspa e fechar uma aspa, ou um parêntese, porque eles que dizem, não sou eu. Tudo que a gente dízimo só vai ser certificado através de frutos. Ah, eu amo Deus. Eu amo o reino de Deus. Eu amo esse Deus maravilhoso, provedor, babá. O que você faz com o reino de Deus? Eu não faço nada, eu só amo Deus. Quem ama se entrega, meu querido. Quem ama se envolve. É por isso que você casou com quem você ama. Você se entregou à pessoa. E a pessoa se entregou a você. É por isso que na hora da comida você vai lá e faz uma comida. Ah, mas a minha esposa não está. Você, o homem, faz uma comida para a sua esposa. Você ama. Ah, mas o meu marido vai chegar tarde. Você faz para ele. Eu vou ficar acordado? Não. Eu vou dormir. Botar meu telefone, vou tocar a porta, eu levanto e vou lá no servir. Ele não está trabalhando. Opa, eu amo. É um cuidado. Quem ama, cuida. Quem ama, cuida. Quem ama, preserva. Quem ama, faz. E eu não quero entrar aqui em questão de família, porque senão eu vou me encaminhar para o outro lado. Às vezes tem família, irmãos, que o problema é filhos. O problema é filhos.
que se não tivesse tanto filho na família, talvez vivesse um pouco melhor. Mas decidiram ter filhos, aí o espírito tramelou tudo, porque a cabeça da pessoa também tramelou toda. Se tivesse 1 ou 2, era mais controle. Mas cada um tem o que quer. A gente só planeja aquilo que a gente suporta do planejado. Eu penso assim, não vai de qualquer jeito. Porque senão fica um mais, o outro menos, um menos, o outro mais. É mais para um lado, menos para o outro. E eu casei com a minha esposa para ter minha esposa do meu lado. Você casou com o seu... eu estou entrando em família, não queria entrar em família, estou falando de fé, pelo amor de Deus. Mas a gente não pode deixar passar, irmão. A gente casou para ter a pessoa do lado, mas não posso ter agora uma renca no meio. Tem que ter controle. Tem tanta coisa que você controla para não fazer. Controla. Mas tenha o suporte, tenha aquilo que você suporta. E que tenha condições para amar, tanto de um lado quanto do outro. Mas filho, mentira. O tempo do meu marido, mentira. Mentira. Bota filho para dormir, pai, bota filho para dormir 8 horas da noite. Você tem até meia-noite. 4 horas para brincar, meu bem. Ó, Gabigol, ó. Eu sou um jogador nessa área, esse campo todinho aí, a bola é minha. Eu tomo conta do time. Você está entendendo? Irmão, bom, volta para a tempestade. Essa é uma outra tempestade. Vocês não queiram saber que tempestade é essa. Vamos lá. Esses homens estavam no barco, que Jesus entrou no barco. A diferença, irmão, da tempestade, no tocante a essa história, se você entrar junto comigo na história, é que nessa história, Jesus estava no barco. Eles foram para o barco que Jesus me indicou. Não foram eles que indicaram a Jesus no barco. Isso aqui não era um barco de Pedro, não era um barco de qualquer outro, ele que era pescador, não. Jesus entrou no barco e mandou eles vir para o barco. A verdade é que tem diferença. E a primeira diferença de estar no barco de Jesus é que, mesmo que Jesus esteja no barco, dormindo, não se preocupe. Jesus é Deus. Deus não dorme. Por mais que os olhos do homem chamado Jesus estivessem fechados, até babando, não tem problema. O Cristo, o Salvador, estava acordado. O Cristo, o Messias, o Salvador do mundo, estava acordado, com o olho em todas as coisas. Então, se você está no barco de Jesus, eu digo sempre, tem gente que diz que está com Jesus, mas isso não é o suficiente. O que eu digo sempre, não é suficiente estar com Jesus, é suficiente estar em Jesus, porque está com... Eu estou com vocês aqui agora. Meio-dia a gente vai embora, meio-dia e meio vai embora, e depois eu não estou mais com vocês. Mas se eu estivesse morando na casa de vocês, eu estaria em vocês, vivendo em vocês. Esse é o grande problema. Então, quando a gente está dentro do barco, o Jesus está no barco de Jesus, não se preocupa, a tempestade vem. Não se preocupa, porque a voz de Deus, ela é forte, o suficiente para controlar o vento e não deixar o barco afundar. Você entendeu? A diferença toda é essa. Porque Jesus não prometeu a ninguém que não tivesse tempestade. Era muito mais fácil Jesus, não vamos para o barco. Vamos andar por cima, vamos andar por baixo, vamos seguir não sei aonde, vamos seguir não sei lá, que aí a gente não vai pegar a tempestade. Mas tudo isso aqui tinha uma razão. Primeiro, testar a fé. Diga junto comigo. A minha tempestade. Isso. Essa tempestade aí é bem pequenininha, mas eu tenho certeza que a sua tempestade é, ou será, ou foi uma tempestade bem grande, porque você não dormiu. Diga para mim assim, a minha tempestade. A minha tempestade. Isso. Ela é um teste de Deus na minha vida. Na minha vida. É verdade. Como é que eu vou provar a sua fé se eu não boto você em pauta? Se eu não boto você em teste? Sempre que Jesus te dá uma prova, ela é considerada uma tempestade. Alguns no meio pentecostal chamam de deserto. Eu não quero deserto. Eu prefiro a minha tempestade no mar. No mar.
Porque na vez que o meu Salvador foi para o deserto, ele foi com uma razão: confrontar o diabo. Então eu prefiro a tempestade no mar, porque no mar, o meu mestre, ele manda o vento cessar, e o vento cessa. Se o vento cessar, ele anda por cima das águas. Mesmo se o vento não cessar, ele vai andar por cima das águas do mesmo jeito. Entendeu? A tempestade, eu prefiro a tempestade no mar do que o deserto. Mas cada um pede o que quer, cada um diz o que quer, cada um sente o que quer. Para testar a nossa fé. Porque tem 3 direções, e é isso que eu queria que você anotasse essa manhã, se você puder, ou então guardar na sua mente, se você tem uma boa mente. Eu não tenho, eu anoto sempre. Existem 3 formas de aplicar a nossa fé. E a gente vê nessa passagem aí. A primeira forma dela ela é aplicada para nos ajudar a enfrentar a tempestade. Fé para enfrentar as tempestades. Enfrentar. Sabe? Enfrentar. No final, eu aprendi algo nessa semana, muito interessante, que eu vou ensinar para vocês no final do que eu aprendi. Toda vez que você enfrentar uma tempestade, escuta bem o que eu vou dizer para você, você tem que partir para a tempestade da mesma forma e do mesmo tamanho que a tempestade vem para você. Ou seja, você tem que combater a tempestade com tempestade. Você tem que ser grande do tamanho da tempestade para combater a tempestade. Olha aqui. Cília, há uns 2 anos atrás, fez um teste de alergia. Teste de alergia. O que era alérgico? Você pode ver que ela tem de vez em quando está tossindo demais, quando a alergia dela está um pouco alta, alguma coisa, ambiente, carpete, ar, alguma coisa, umidade, alguma coisa assim. Aí veio o resultado. Quantas coisas ela é alérgica? Trocentas. Uma mais alta, outra mais baixa, não é verdade? Mas se você vê, são muitas coisas. E se ela parar de ficar perto daquilo tudo, ela vai ter que se isolar igual o Michael Jackson com uma bolha. Você está exposto a todo um monte de coisa. Aí qual é o remédio para enfrentar essa alergia toda? A mesma alergia que ela tem. Eles elaboram uma vacina, 2, no caso são 2. Essas 2 vacinas, em doses menores, são injetadas no corpo da Cília todo sábado, injeções. Durante esse tempo todo, para poder, com a mesma tempestade, em doses menores, criar uma dose maior no corpo dela. E o corpo, o sistema vai criando, vai fortalecendo com a própria tempestade, com a própria alergia. Veneno de cobra, como é que é usado? O próprio veneno da cobra, eles usam para ser o antídoto, para poder curar a mordida, a picada de cobra. Não é isso? Então o que Jesus nos ensina? Jesus nos ensina que quando nós tivermos que confrontar uma tempestade, nós partimos para cima dela com a mesma potência que ela vem contra nós. Exemplo disso, Davi e Golias. Aí Golias vem todo montado em suas armaduras. Aí Davi fala assim: tu vem com sapato alto, bota, batom, lança. Vem com todo, vem com tudo, vem com raiva. Vem com tudo, lança tudo, pega tudo que você tem, que estraçalha a pessoa. Vem, mas vem mesmo, porque eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Acabou, querido. A gente tem que tomar essa posição de enfrentar a fé que enfrenta. A fé que enfrenta. Você tem que enfrentar. Não resistir, base forte. De que forma? Fé. Em quem? Em Deus. Mas para que você tenha essa fé em Deus, o que você precisa? Conhecer a palavra de Deus. Dá dando para entender, irmãos? Nós estamos falando de Deus o tempo todo. Não é dentro das rotinas da igreja. Não é dentro das leis das igrejas. Não. É no Deus que criou todas as coisas. É nele que a gente adquire força e fé para vencer as nossas lutas. Porque, irmãos, tem pessoas que trocam miséria. É miserável no Brasil e fica miserável na América. Não vencem. Não muda. É do mesmo
acompanhará. Só não fica nos botequim da vida, porque não tem botequim da vida para ficar. E não tem, se tiver botequim ou algum lugar, vão lá, não tem ninguém durante o dia, porque está todo mundo ocupado. As pracinhas não estão cheias de dominó e sueca. Não estão. Então aqui é o país onde você tem que enfrentar da mesma forma que o país te condiciona. É assim, é assim. O único jeito de vencer é partindo para cima. Por que você luta e você consegue, mesmo quando a língua é presa e você não fala o que tem que falar? Porque às vezes, irmão, a gente aprende uma coisa. A gente fala com a boca e trabalha com as mãos. Mas tem hora que a boca não fala, então a mão tem que fazer 2 vezes mais. Viu? Isso aqui, fala pela boca. Em termos de trabalho, você vence. Você vence. É desse jeito que a gente caminha. Você tem que enfrentar da mesma maneira. A segunda aplicação da nossa fé nesta manhã é fé para suportar. Primeira, fé para enfrentar. Segunda, fé para suportar. Esses homens, eles entraram no barco com Jesus e eles remavam. E eles remavam. E o vento cada vez mais forte. E eles com fé, que foi Jesus que mandou, mas tinha um motivo pelo qual Jesus mandou entrar no barco. E eu vou explicar para você no final. E eles estão remando, até o ponto que a fé foi estrangulada. Tem um momento que a nossa fé ela é estrangulada, ela é tão confrontada que nós, seres humanos, perdemos o equilíbrio, a força, a noção do que nós temos dentro de nós. Perdemos a noção. E aí a gente fala, Deus não me ama. Deus não está ao meu favor. Deus não dá nem uma piscada para mim. Às vezes chego até a conclusão de dizer, Deus não existe. Você já ouviu alguém falar isso? De tanto sofrimento, que diz, acho que Deus não existe. Por que me deixou passar por isso? Nós temos uma fé que se a gente fixar nela, a gente suporta. Suporta. O próprio Jesus, como homem, suportou com a sua fé no Pai tudo que ele suportou por mim e por você. Ele não abriu mão. Quer ver outra pessoa que suportou pela fé em Deus? Ana. Tem pessoas que são predestinadas a passar por situações pelo próprio Deus. A Ana foi uma delas. Diz que Deus fechou a madre dela. Deus fez ela estéril. Por quê? Porque Deus tinha um projeto na vida daquela mulher. E ela sofria, mas ela suportava as humilhações que ela tinha. Não só, o problema não era só a Penina. O problema não era só a Penina. Não. Penina era muito fácil de resolver. Era só ela sair de casa, largar o marido e tomar um rumo para a rua e mudar de direção. Ela nunca mais veria Penina. Mas o que via dentro dela, ela não tinha como negociar. Era uma luta interna. Ou seja, eu sou estéril, eu não vou dar filho, eu não sou mãe, eu não consigo, eu não posso. Isso corrói uma mulher, corrói o ser humano. Mas ela tinha fé em suportar. Ela tinha fé em suportar. Ao ponto que quando Deus fala com ela, quando a oração dela ao Senhor, ela disse, se tu me deres um filho, eu te darei esse filho. Eu darei para o Senhor. O que é isso? É fé. É fé. E a terceira aplicação dessa manhã é a fé para ir adiante. Primeira, a fé para enfrentar. Segunda, a fé para suportar. Terceira, a fé para ir adiante. Vamos voltar lá no livro de Êxodo, quando a palavra do Senhor diz que Moisés, ele sai do Egito com o povo, e aí entra pelo deserto, e ali ele dá de cara com o Mar Vermelho. Eu estou resumindo porque é longa essa história, né? Ao Mar Vermelho. E atrás do deserto, e a palavra diz que alguém já tinha anunciado, o faraó vem atrás de nós, aí ele vai nos destruir. Escute bem, irmão, escute bem. Às vezes a gente é mole demais, a gente fica esperando muita coisa boa de Deus em casa sentado. Eu já disse que a gente tem que sair na frente.
Eu já disse desde o início que aquele que sai na frente lidera. Pelo menos lidere a sua vida. Não deixe a sua vida te liderar. A vida é sua, não é que você quer dela. Ela é sua. Você tem que liderar. Você tem que conduzir em Deus, na fé em Deus. E a Bíblia diz, chega uma hora, que as orações do povo de Deus, a Bíblia diz assim, olha, Moisés, a súplica do meu povo tem chegado até os meus ouvidos. Agora, diga a esse povo que marche. Deus não disse para ele, Moisés, entra você no mar primeiro, bota lá seu cajado na água, faz assim, faz azar, faz jejum, faz oração, faz o que você quiser. Não, Deus disse para ele assim, Moisés, diga ao povo que marche, para que se o povo marchar, eu opero. Nós temos que marchar em fé, irmão. Irmão, tem que ter ação nossa. Nós temos que ter ação. A gente não pode ficar esperando, colocar tudo nos braços, nas mãos de Deus e esperar em Deus somente. A nossa parte tem que ser feita por nós. Deus não vai fazer Deus não vai procurar emprego para você. Saia a vida e procure que no meio do caminho Deus vai providenciar. Ele interage, você dá um passo, Ele dá dois na tua direção. Porque é assim que Deus faz. Quando o povo botou o pé na água, o mar começou a abrir. Porque quando Deus promete, Ele promete. Nós temos que fazer a nossa parte. Quando os discípulos cresceu ao ponto de se atemorizar-se pela tempestade e acordar o mestre, a primeira coisa que Jesus faz, para! Primeiro ele para a tempestade, porque senão eles não teriam cabeça para poder entender o que Jesus estava fazendo. Eu vou explicar para você o que Jesus fez. No final, eu vou explicar. Ele disse, para! O vento cessou, cessou. Aí depois ele virou e perguntou assim, aonde está a fé de vocês, gente? Aonde está a fé de vocês? Vocês têm visto esse tempo todo comigo, tudo que eu tenho feito, e vocês ainda ficam atemorizados com o vento. A fé para ir adiante é um passo, irmão. Eu sei que dá medo, eu sei que dá apreensão, eu sei que dá desconfiança, insegurança. Fazer alguma coisa na América que você não domina a língua. Eu sei que dá insegurança, eu sei que dá. Mas eu digo agora para você, você está no barco de Jesus. Jesus é o dono do barco. Mas que barco é esse? O barco é a tua vida, querido. Querida, a tua vida não pertence mais a você, é de Jesus. Ele morreu por você, Ele pagou o preço por você, Ele te comprou. Ah, mas eu não faço parte da igreja. Não, mera, não importa. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. É para todo mundo. Você pode dizer não, né, essa manhã? É para todo mundo, Senhor. Abrangeu você, abrangeu sua família, abrangeu sua casa, abrangeu seus filhos. Aleluia. Não passa à frente. Não passa à frente. Faça. Porque na América é assim, mano. Na América você joga essa caneta pro alto, ela vai cair no chão, como em qualquer país. Mas Deus vai falar para você, no mundo espiritual, se você estiver no barco de Jesus, eu creio que você esteja, nós já falamos agora, um segundo atrás, e se a tua fé, ela seja convicta no que a palavra de Deus diz, que você tem fé para enfrentar, fé para suportar e fé para ir adiante, no mundo espiritual, você vai até jogar. Essa vida não vai cair no mundo espiritual. Sabe por quê? Porque os nossos olhos vão ver a grandeza de Deus. Isso aqui é apenas um exemplo.
Não faça isso não, porque você vai decepcionar. É apenas um exemplo do mundo espiritual. Que quando você faz algo confiando naquele, acontece. Olha aqui que Jesus diz para a nossa oração: tudo que vós pedir ao Pai, ao meu Pai, em meu nome, para que seja a glória de Deus manifestada, Ele vai conceder. Você entendeu? Faça essa oração exatamente desta forma. Agora precisa ser algo consciente do que você está fazendo. Vou explicar para você que tem alguns novos na igreja, e eu gosto de contar esse exemplo, porque esse exemplo me faz todo mundo rir e todo mundo fica mais alegre. Eu estava escutando um programa evangélico há muito tempo atrás, porque a Cida até me lembrou uma coisa essa semana, que eu achei que falou, é isso mesmo. Ela falou assim, puxa, como é interessante hoje, né? Nós estávamos vindo do trabalho, lá de Darien, e é 1h10 daqui, 1 hora, mais ou menos, 1h10 de ida e 1h10 de volta. E no carro, na volta, a gente põe a rádio evangélica e vamos ouvindo o programa evangélico. Às vezes tem algum debate, coisa assim. Ela disse, que coisa maravilhosa hoje, né? A gente liga um carro e ouve uma rádio ao vivo do Brasil. No nosso tempo, irmão, no nosso tempo a gente ia no Brasil, pegava a fita cassete, que tem muitos que nem conhecem aqui, o que é fita cassete, uma pequenininhazinha assim, gravava programas de rádio no Brasil, no rádio gravava, trazia para poder ouvir aqui, algo que já tinha gravado e passado, para poder sentir alguma coisa, ouvir alguns hinos. Nosso tempo era muito difícil. Hoje em dia não, hoje em dia você já tem tudo aqui. E aí eu fiquei pensando nessas coisas todas. Eu digo, gente, como é interessante a gente viver com esse Deus, porque hoje a gente consegue ouvir coisas que naquela época a gente tinha que ouvir passada, tardia, às vezes até sem muito valor, porque já tinha passado. Hoje nós temos presente no nosso meio, algo que a gente possa curtir. E aí, naquelas fitas cassete, tinha um testemunho. Escute bem a que ponto a gente encontra crente dentro da igreja. Tinha um programa de rádio, eu já estou terminando, tinha um programa de rádio, aí a irmã, as pessoas falavam, qual é o seu grau de dificuldade, qual é a sua prova, o que aconteceu, mande para cá o seu relatório, de menos do que 1 minuto, gravar, aí uma mulher mandou, escuta, isso aí que você vai morrer de rir. A mulher mandou, olha, Malta, acho que era Malta Júnior, não sei o nome do meu irmão lá. Eu passei uma luta por muito tempo na minha vida. Irmão, conta para mim. Olha, tinha uma mulher aqui do lado que ela me aborrecia muito. Eu botava louvor, ela me incomodava, ela falava mal de mim, ela me criticava com minhas vizinhas, aquelas coisas de bairro. E quem mora em vila é pior ainda, né? Sabe quem mora em vila? Quem mora em vila, meu irmão. E às vezes você mora num terreno que tem 15, 10 casas, tudo vai construindo, daqui a pouco ele vira assim uma comunidade, né? E depois as comunidades vão se gladiando, porque é tudo mesmo espaço. Você vai passar para ir para a rua, você passa na porta de todos eles, quem mora por último. Quem mora em condomínio, eu moro no condomínio assim. Quem mora no último apartamento do condomínio, tem que passar na minha porta. E eu tenho que vê-lo se eu estiver em casa. Bom, vamos para a história. A mulher diz, olha, essa mulher me criticava, falava mal de mim, e eu pedi a Deus, Deus me deu uma força, me ajuda a resistir, acabar com isso, eu não estou aguentando mais, está me incomodando, me ajudando. E eu orei muito, jejuei muito, pedi a Deus. Mas um dia Deus me ouviu a oração. Um dia Deus ouviu a minha oração. Aí ele, graças a Deus, conta a bênção. Eu fui lá, quebrei ela toda. Deus me deu uma força que eu acabei com ela. Viu que Deus é esse? Deus deu o espinafre do papai para ela. Ela comeu, redentor. A mulher crente, irmão. Sabe, irmão? Então tem coisas, e se você for conversar com essa pessoa, se ela veio aí até hoje, você vai dizer que aquilo foi fé que ela teve em Deus. Isso não é fé de Deus. Claro que não é fé de Deus.
quando a gente olha para o contexto de tempestade e como agir e como aplicar a fé que enfrenta, a fé que suporta e a fé que vai à frente. Deixa eu contar para você aqui uma historinha muito maravilhosa. Eu aprendi essa semana que passou. O exército de Israel, até hoje, ele não é tão grande. Israel é o país de maior poder bélico, não é em quantidade, mas em, como é que se diz? Em informática, na parte do computador, tecnologia. Ele é um dos maiores. A quantidade a América tem, né? Mas Israel, como são amigos, um passa para o outro, e eu não sei se vocês já viram uma coisa, o presidente do Brasil andava com alguém, o que ainda é presidente, com alguém do lado dele, com alguém de uma pasta preta. Você reparou aquela pasta preta? Ela é fininha. E aonde ele vai, a pessoa está com a pasta assim na frente de toda aquele cara. Parece que a pessoa está querendo mostrar a pasta que comprou nova, né? Mas não, aquilo ali é um tracker, um tipo de um alarme que a milhas de distância ele tem como detectar um metal, uma arma, uma faca, alguma coisa longe. O presidente da República daqui tem, mas é um pequenininho assim, já diminuiu. Mas o exército de Israel, ele é pequeno, sabe? Mas ele tem um código. Ele tem um código que todo mundo que vai a Israel, eu não fui a Israel, mas eu estava aprendendo com quem já foi a Israel. Esse código, ele se chama Kadima, K-A-D-I-M-A, Kadima. Todo mundo fala Kadima em Israel. Quando você entra no ônibus, eles falam Kadima, para entrar. Quando você sai do ônibus, ele diz Kadima, para sair. Não é do que entrar e sair, ele diz assim, o Kadima quer dizer, vai em frente, sabe? Vai, sai, entra, vai, não para. Kadima, 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 Kadima. O tempo todo eles falam isso. Isso é o código de Deus que foi dado ao povo de Israel, desde a época. E veio aos exércitos. E eles aprendem com isso. O que esse código quer dizer para o povo de Israel? Mesmo que eles sejam de tamanho pequeno, quantidade mínima, no meio de uma tempestade, porque lá em Israel, tudo que é luta chama-se tempestade. Tudo, as guerras são tempestades. Então, eles aplicam esse código, Kadima, que quer dizer assim, saia, vá em frente, sabe, avance, vai, não para. Agora, ele quer dizer, vai em frente, avante, não para, da mesma intensidade que a tempestade vem contra você. Mesmo que você olhe e diga assim, eu vou ser derrotado, mas eu vou avançar do jeito que o código manda eu avançar. Se você aplicar na vida de Golias, Davi e Golias, é isso, é Kadima. Por mais que Golias fosse enorme, com todas as suas ferramentas, as suas armaduras, ele fez Kadima. Ele falou assim, eu vou contra você com Deus dos exércitos. E ele foi, ninguém mais foi. O exército todinho não ia. Nem Saul, que era homem de guerra, foi. Ele, o menino, foi apenas com uma funda na mão e na pedra. Ele fez Kadima. Ele não olhou o tamanho do gigante, mas ele olhou o tamanho do Deus que controlava a fé dele na vida dele. O que Deus quer dizer para a gente nesta manhã? É que você aplique esse Kadima na sua vida. Sabe, quando você tiver que fazer alguma coisa na tua vida, e que essa coisa te gera uma insegurança, sabe, um descontrole, ou uma falta de firmeza, aplica o Kadima. Vá, não deixe, não fique para trás. Não deixe que o idioma te pare. Não deixe que as pessoas te parem. Não deixe que o sistema te pare. Não deixe que os amigos te parem. Vá em frente, aplica o Kadima, que você vai vencer. Não é o tamanho da dificuldade, mas é a fé que você tem em Deus. Vai te ajudar a vencer. Perder, irmão, ser recusado, ser reprovado em algo que você está
tentando não é vergonha. Vergonha é você desistir na primeira reprovação. Por quê? Porque na primeira reprovação você adquiriu experiência. Na segunda você vai aplicar em coisas diferentes que você não aplicou na primeira. E se você na segunda também for reparado, for reprovado, não se problema, não pare, aplica o cadima, pega as experiências da primeira, da segunda, e na terceira você vence. Porque tudo que Deus aplica, tudo que Deus promete, Ele cumpre. Você vai vencer em nome de Jesus. Lembra que você está no barco de Jesus. Não é Jesus no seu barco. Tem gente que faz muita coisa e diz, mas Jesus está no meu barco. Ele vai me ajudar. Não, isso é engano seu. Isso é foco diferente. Isso é foco errado. Não, você tem que estar no barco de Jesus. Não é Jesus no seu barco. Ah, mas eu vou fazer isso porque Jesus está na minha casa. Não. Você tem que estar na casa de Jesus. Você está entendendo? Você está entendendo? Sabe, para de querer fazer os seus planos e botar Jesus nos seus planos. Não, vira os planos de Jesus e aplica depois com Jesus os seus planos. Não faça planos sem ser os planos de Deus. É por isso que eu digo sempre que a gente tem que ter aquilo que a gente pode ter e que Deus permite que a gente tenha. Porque viver de aparência, aqueles homens eram discípulos de Jesus. Jesus. Aí vem a tempestade, eles desesperam e gritam, Jesus, o barco está afundando, cara. E tu fica aí dormindo na pompa. Você acha que Jesus já não tinha acordado? Quantos aqui já andaram de barco? De barco. Você viu quando você vai andando e está ventando, e o barco vai andando, mesmo que seja remo, a proa faz assim, ó. Se o vento é contra, a Bíblia diz que o vento é contra. A proa é a ponta, a polpa é a traseira. A proa do barco faz assim, com o vento. Você acha que Jesus já não tinha acordado? Você acha que Jesus já não estava no controle? Jesus não dorme no sol. Jesus não dorme. Mesmo que a marola está bem suave, Jesus não dorme suave. Moral da história. Por que isso aconteceu? Eu vou dizer para você. É porque Jesus, quando disse para eles, essa aqui agora vou dizer, é o golpe. Não é o golpe, mas é a chave mestre de tudo isso. Escute, a gente vai terminar aqui. Quando Jesus disse para os seus discípulos, entra no barco e vai para a outra margem. Não foi assim que disse? Para o outro lado do lago, outra margem. Os discípulos não sabiam para onde Jesus ia, mas Jesus sabia para onde ia. Por quê? Porque se Jesus conta para os discípulos para onde eles iam, eles não queriam ir para Jesus. Como não? Não, ele foi para Gadara. Gadara era uma cidade que fazia parte de uma decápole. Decápole eram 10 cidades juntas. Tá? E Gadara era parte dessa. Nessa cidade tinha um gadareno, um endemoniado de gadareno. Era uma legião de demônio que estava nele. E Jesus ia lá para libertar aquele homem. Deixa eu trazer alguma coisa para você guardar no seu conhecimento. Escute bem, como eu disse desde o início, Jesus não dá no céu. O símbolo, o logotipo de Gadara, o logotipo, sabe aquele desenho que fica na bandeira? No Brasil é aquela bola, né? Com aquela estrelinha que pode progresso. Aquele é o logotipo, tá? E a bandeira, as cores são cores. O logotipo de Gadara era um javali. Quem conhece o javali? Javali é um porco, um chifre. Não é um porco. E para onde que foram presos? Para onde Jesus expulsou os demônios? Agora você entendeu que aquela tempestade não era uma coisa natural? Se você olhar da forma que Jesus repreende a tempestade, é a mesma forma que Jesus repreendia os demônios. É a mesma. O que os demônios não queriam? Os demônios não queriam que Jesus chegasse em Gadara e libertasse os gadarenos, o gadareno.
Porque eles dominavam aquela área. E aquela área era rica na área de porcos. Você está me entendendo? Então o que Jesus provou ao sistema romano? Porque Gadara e a Decápole era dentro do sistema romano. Estava dizendo para eles: eu vou acabar com o império de vocês. O império de vocês é demoníaco, vai se acabar. E os porcos se atiraram no penhasco. E aquele homem, a história conta que ele se tornou, naquelas 10 cidades, o maior evangelista daquela época. O fato de você estar na igreja e a tempestade chegar até a tua casa é porque o diabo não quer você vivendo em vitória e fazendo a obra de Deus. Eu sempre disse isso. Às vezes você encontra adversidade dentro de casa para poder servir a Deus. Às vezes você encontra adversidade dentro da família, dentro do trabalho, entre os amigos, para servir a Deus. Sabe, fazem tudo para que você saia da presença de Deus e não sirva a Deus. Jesus tinha a noção certa. Não foi uma tempestade comum. E nós aprendemos nessa manhã. Enfrente, suporte e vai adiante. Use a sua fé. Porque o que Jesus fez por você é para que você se torne um verdadeiro homem e mulher que vai divulgar a obra de Deus na vida das pessoas que precisam. Viu? Se fosse um culto pentecostal, o negócio ia pegar fogo agora. Porque a gente ia fazer barulho. Mas eu prefiro não fazer barulho. Eu prefiro ensinar. Porque na hora do fogo, na hora do vamos ver, não tem barulho certo. Porque na hora que a gente passa por angústia, a única coisa que a gente faz é joelho no chão e buscar a presença de Deus. Tem hora, irmão, na nossa luta que a gente não consegue nem falar nada, só chorando diante de Deus, só chorando diante de Deus, para Deus intervir no nosso favor. Eu tenho um louvor que eu gostaria que você orasse junto comigo, ouvindo esse louvor nessa manhã. Pai, eu gostaria que você ficasse de pé nesse momento. Nós já vamos terminar. Meio-dia, nosso momento já chegou. São meio-dia, são 11h59. Mas eu gostaria que você ouvisse esse louvor junto comigo. Isso é um louvor antigo, mas ele é muito bom. Quando você passa a consagrar a tua vida na presença de Deus. Escuta esse louvor. Olha o que ele diz. Altíssimo.
Deus. Vá chover, enfrenta. Diga não. Quem me prometeu foi Deus. E operando Deus, quem impedirá? E operando Deus, quem impedirá na sua vida? A tempestade não é maior do que você. A tempestade não é mais forte que você. Porque existe um Deus na tua vida que sabe todas as coisas. Aumente mais um pouquinho para mim. Olha esse refrão. Cante comigo esse refrão. Vamos declarar nesta manhã vitória para nossas vidas. Poder, honra. Cante comigo nesta manhã. Nós iremos dominar o céu, porque o Senhor é conosco. Nós seremos aquele que tomaremos conta de todas as coisas, porque o Senhor irá nos levar a reinar. Aleluia! Aleluia! Se prepare, querido. Não se renda à tempestade. Cativa nela. Cativa cada vez mais forte. Enfrenta, porque a fé é no Deus Altíssimo. Aleluia! Você pode se assentar nesse momento. Eu não sei se vai ter alguma parte das crianças, não sei se preparou alguma coisa. Eu não sei. Enquanto isso, irmão, olha, tem duas coisas que eu queria falar com vocês antes da oração. Não, hoje, não. Duas coisas que eu queria falar com vocês. Já que a gente, se você quiser desconectar, pode desconectar, tá, irmão? Veja bem.